E se eu te dissesse que O Efeito Borboleta não é apenas um filme sobre viagem no tempo, mas uma representação quase perfeita de como a realidade realmente funciona, de como pequenas decisões moldam destinos inteiros e de como a própria ciência já começou a revelar que o universo pode ser muito mais sensível às nossas ações do que imaginamos? Porque quando a maioria das pessoas assiste a esse filme, ela acredita que está vendo apenas uma história sobre um homem que volta ao passado para corrigir erros. Mas, na verdade, o que está sendo mostrado ali é algo muito mais profundo. Algo que a física, a filosofia e até a psicologia vêm tentando explicar há décadas. Que a realidade não é uma linha reta e previsível, mas um sistema extremamente complexo, onde pequenas mudanças no início podem gerar consequências gigantescas no futuro. O nome disso, na ciência, é efeito borboleta. Um conceito que surgiu dentro da teoria do caos quando cientistas perceberam algo que parecia quase absurdo à primeira vista. Eles descobriram que em sistemas complexos, como o clima da Terra, pequenas variações nas condições iniciais podiam produzir resultados completamente diferentes horas ou dias depois. Uma mínima alteração em um cálculo meteorológico podia transformar uma previsão de céu limpo em uma tempestade. Essa sensibilidade extrema ficou famosa através de uma metáfora poderosa. A ideia de que o bater de asas de uma borboleta em um lugar do planeta poderia desencadear uma cadeia de eventos que culminaria em um furacão do outro lado do mundo. O que parece apenas uma metáfora poética é, na verdade, uma descrição matemática de como sistemas complexos se comportam. E quando olhamos para a vida humana, percebemos que ela funciona exatamente da mesma maneira. Uma decisão aparentemente pequena, um encontro casual, uma palavra dita no momento errado ou certo pode alterar completamente o curso de uma vida inteira. O protagonista do filme, Evan Treborn, descobre algo que parece impossível: a capacidade de voltar ao passado ao reler seus próprios diários. Quando ele faz isso, sua consciência retorna ao momento original em que os eventos aconteceram. Mas diferente da maioria das histórias de viagem no tempo, o que acontece depois não é uma simples correção da realidade. Cada pequena alteração que Evan faz no passado cria uma nova versão do presente, uma nova linha de realidade onde as consequências se reorganizam de formas imprevisíveis. E é exatamente nesse ponto que o filme deixa de ser ficção científica comum e começa a se aproximar de algo muito mais profundo. Porque o que Evan está enfrentando não é apenas o tempo. Ele está enfrentando a própria estrutura caótica da realidade. Porque quando começamos a observar a história com mais atenção, percebemos que o filme constrói essa ideia desde as primeiras cenas da infância de Evan. Logo no início somos apresentados a algo estranho. Evan sofre apagões de memória. Momentos inteiros da sua vida simplesmente desaparecem da consciência dele. Ele está presente. As coisas acontecem ao redor, mas depois, ele não consegue lembrar de nada. Esses apagões parecem apenas um detalhe estranho da narrativa, mas eles são extremamente importantes para entender toda a lógica da história. Na psicologia, isso está ligado a um mecanismo conhecido como dissociação. Quando uma criança passa por experiências emocionalmente intensas ou traumáticas, a mente pode simplesmente bloquear o acesso consciente àquela memória como forma de proteção. O problema é que essas experiências não desaparecem de verdade. Elas continuam existindo no inconsciente e influenciando a vida da pessoa de maneiras que ela nem percebe. É exatamente isso que acontece com Evan. Seu pai já havia sofrido do mesmo problema. Existe uma cena importante no filme em que a mãe dele conta que o pai também tinha apagões e acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico. Isso cria um primeiro mistério. Evan herdou uma doença mental ou algo diferente está acontecendo? O médico que acompanha Evan percebe esses lapsos de memória e recomenda algo simples, mas que acaba se tornando o elemento central da história. Ele pede que Evan comece a escrever diários. A ideia do médico é que, registrando os acontecimentos da vida em um caderno, Evan consiga lembrar do que aconteceu durante os apagões. Esse detalhe aparentemente pequeno acaba se transformando no mecanismo que permite a viagem no tempo. Porque anos depois, quando Evan volta a ler esses diários, algo extraordinário acontece. Sua consciência não apenas relembra os eventos, ela retorna completamente para dentro daquele momento do passado.
Mas antes de chegarmos nesse ponto, o filme apresenta uma sequência de eventos da infância que parecem isolados, mas que na verdade formam uma cadeia perfeita de causa e efeito. Uma dessas cenas envolve Evan, Kylie e o irmão dela, Tommy. Eles crescem juntos, convivem desde pequenos, e a relação entre os três já revela algo importante sobre o ambiente em que estão inseridos. Kylie vive em uma família profundamente disfuncional. O pai dela é instável pedófilo e perturbador. Tommy cresce dentro de um ambiente agressivo e acaba desenvolvendo um comportamento violento. E é exatamente nesse momento que acontece um dos apagões de Evan. Ele simplesmente não lembra do que aconteceu naquela sala. Mais tarde, quando Evan cresce e começa a recuperar essas memórias, ele percebe que esse foi um dos eventos traumáticos que desencadearam toda a cadeia de sofrimento entre os personagens. Outro momento importante acontece quando as crianças colocam um explosivo dentro de uma caixa de correio como uma brincadeira irresponsável. Tommy incentiva a ideia, Evan participa sem pensar muito nas consequências e Kylie está ali acompanhando. Quando a bomba explode, uma mulher que estava passando na rua é gravemente ferida. Essa cena parece apenas um erro infantil, mas ela revela algo essencial sobre a lógica do filme. Uma pequena decisão tomada sem pensar cria uma consequência enorme na vida de outra pessoa. É exatamente o princípio do efeito borboleta acontecendo na prática. Depois desse evento, os caminhos dos personagens começam a se separar. Kylie acaba sendo levada pela mãe para longe daquele ambiente. Tommy se torna cada vez mais instável e violento. Evan continua crescendo sem entender completamente o que aconteceu durante aqueles momentos que sua mente apagou. Anos depois, já na universidade, Evan decide reler seus diários de infância. É nesse momento que a história muda completamente de escala. Enquanto lê uma das páginas, ele começa a sentir algo estranho. Sua visão muda. Os sons ao redor desaparecem e, de repente, ele está novamente dentro do corpo da sua versão criança, vivendo aquele momento específico do passado. No início, ele acredita que está apenas tendo uma lembrança muito vívida, mas logo percebe que algo muito mais profundo está acontecendo. Ele não está apenas lembrando do passado, ele está literalmente alterando o passado. A primeira vez que ele faz isso acontece durante o momento da explosão da caixa de correio. Dessa vez, ao perceber o que vai acontecer, ele tenta impedir a brincadeira, ele tenta mudar o resultado. Quando volta para o presente, algo completamente inesperado acontece. A realidade ao redor dele mudou. Pequenos detalhes da vida das pessoas estão diferentes. Algumas relações mudaram. Algumas memórias que os outros personagens têm já não correspondem ao que ele lembra. Evan começa a perceber que cada intervenção no passado cria uma nova versão do presente. E esse é o ponto onde a história se transforma em um verdadeiro experimento sobre a teoria do caos. Ele decide então tentar algo maior. Em uma das realidades que ele cria, por exemplo, Kylie acaba se envolvendo com drogas e desenvolvendo uma vida extremamente instável. Em outra linha temporal, Evan se torna uma pessoa completamente diferente. Existe uma realidade em que ele acaba preso. Outra em que sua vida profissional segue um rumo totalmente inesperado. Cada pequena mudança no passado reorganiza completamente o sistema inteiro. Isso acontece porque eventos da vida não são independentes uns dos outros. Eles formam uma rede gigantesca de causas e consequências. Mudar um único ponto dessa rede altera toda a estrutura. Ele volta ao passado dentro da sala de aula, quando ainda era criança. Nesse momento, ele toma uma decisão radical. Ele pega 2 objetos pontiagudos e atravessa as próprias mãos. Quando volta para o presente, cicatrizes aparecem instantaneamente nas suas mãos adultas. Essa cena demonstra algo profundamente perturbador sobre o funcionamento do tempo dentro da lógica do filme. O passado não está morto. Ele continua existindo como uma estrutura que sustenta o presente. Alterar o passado altera a própria base da realidade. Mas quanto mais Evan tenta manipular essa estrutura, mais ele percebe que não existe uma versão perfeita dos acontecimentos. Sempre existe um preço. Sempre existe alguém que acaba sofrendo, e isso leva ao momento mais importante da história. Evan finalmente entende que o problema não está apenas em eventos específicos da infância. O problema é algo muito mais profundo. A própria ligação dele com Kylie parece desencadear uma cadeia constante de sofrimento nas diferentes linhas temporais.
Não importa quantas vezes ele tente corrigir o passado, não importa quantas versões da história ele crie, sempre existe algum tipo de tragédia envolvendo ela. Então ele toma a decisão mais difícil de todas. Ele volta ao momento mais antigo possível da história, quando eles ainda são crianças e estão prestes a se tornar amigos. Esse é o ponto inicial de toda a cadeia de eventos. E dessa vez ele não tenta corrigir nada. Ele faz exatamente o oposto. Ele diz coisas duras para Kylif, afasta ela da própria vida e garante que nunca exista qualquer relação entre os dois. Essa decisão parece cruel naquele momento. Mas quando Evan retorna ao presente, algo diferente acontece. Pela primeira vez, a vida de Kylif segue um caminho estável. Ela cresce sem os traumas que marcaram as outras realidades. Evan percebe que a única forma de quebrar o ciclo de sofrimento era remover completamente a própria presença da vida dela. Esse final revela algo extremamente profundo sobre a mensagem do filme. Nem sempre o problema está em eventos específicos que aconteceram. Às vezes, o problema está na própria configuração inicial das relações entre as pessoas. Quando olhamos para essa história através da lente da teoria do caos e das ideias modernas da física, começamos a perceber algo fascinante. A realidade pode ser muito mais sensível às condições iniciais do que imaginamos. Pequenos detalhes no início de um sistema podem determinar toda a estrutura do futuro. Uma amizade, um encontro, uma palavra, um evento aparentemente insignificante pode desencadear consequências gigantescas décadas depois. O efeito borboleta usa a ficção científica para ilustrar algo que todos nós vivemos constantemente. Cada escolha abre um caminho e fecha inúmeros outros. Cada decisão cria uma nova sequência de acontecimentos que se espalha pela vida de muitas pessoas. E talvez a pergunta mais importante que o filme deixa no ar seja justamente essa. Se você tivesse o poder de voltar no tempo e mudar qualquer momento da sua vida, você realmente teria certeza de que o resultado final seria melhor? Ou será que cada erro, cada coincidência, cada encontro inesperado e cada decisão aparentemente pequena foi justamente o que moldou o caminho que trouxe você até aqui? Porque em um universo governado por sistemas complexos, onde pequenas causas geram efeitos gigantescos, a vida pode funcionar exatamente como o bater de asas de uma borboleta. Algo quase imperceptível no início, mas capaz de transformar completamente o destino de tudo que vem depois.